Tá gravando. Isso, beleza. Bom. Então, esse daí é o conceito do lançamento padrão, tá? Deu pra entender aí, né? Sim. A Fernanda, quando assistir esse vídeo aqui, pra ela vai ser de boa que ela já faz o lançamento padrão. Bom, então, esse mesmo conceito aí que a gente tem do lançamento padrão, a gente tem também para o ponto de entrada, entendeu? Que a TOTOS faz o que? Olha, nesse ponto do meu programa, eu deixo você executar uma ação. E a sua ação pode ser que ela influencie ou não no fluxo do meu programa. Por exemplo, se a TOTOS ela cria lá um ponto de entrada para você colocar mais opções de menu, para ela, indifere se você vai retornar true, falso, um array ou zero. Entendeu? Ela te mandou, falou, ó, eu tenho essa variável aqui, coloca os seus menus aí dentro. Se você colocar, eu apresento. Se você não colocar, eu não apresento. Entendeu? Agora, por exemplo, se você está fazendo uma validação se a nota fiscal pode ser cadastrada, aí ela depende do seu retorno. Por quê? Ela vai fazer as validações dela. Fez as validações, passou tudo, ela vai falar assim, tem um ponto de entrada? Sim. Então executa. Se o seu ponto de entrada é retornar que não pode incluir aquela nota, aí ela não vai seguir o processo do fonte dela, entendeu? Ela vai barrar ali e falar, ó, a validação do ponto... Ela não, né? Porque o seu ponto de entrada é que vai ter que tratar essa mensagem, tá? Aí você mostra por que você não deixou incluir aquela nota, tá? Esse é o conceito de um ponto de entrada, tá bom? Então, fazendo então esse modelo que a gente pensou da TES, tá? Vamos procurar lá, volta lá no Proteus, abre por favor a tela de inclusão de nota fiscal, atualizações, acho que movimento, Que pode ser que mesmo em compra, né? isso, é aí mesmo, atualizações, movimentos, documento entrada. Beleza? Então, só lembrando o que a gente vai fazer, replicar a TES do primeiro item para todos os itens que estão cadastrados, tá? Por que a Certo. gente entrou aí primeiro? Dá um Shift F6. Avançar. Ó, Mata 103 é o nome do objeto e do programa, tá vendo? Então, o documento de entrada, o programa que executa ele é o Mata 103. Então, os nossos pontos de entrada tem que ter alguma referência no nome ali, ou então na documentação falar que ele é desse fonte para a gente saber que ele vai executar o que a gente precisa. Beleza? Certo. Vamos, vamos lá naquela lista de pontos de entrada agora. Beleza, vamos dar uma olhada aí, ver se você consegue encontrar alguma coisa que fala sobre mexer nos itens de uma nota fiscal. Rapaz, quanto ponto de É que entrada, ele né? trouxe, eu acho que todos do módulo inteiro de compras. Aí, ó. Dá um Ctrl F aí, pesquisa por 103. Aí vai dando F3, né? Porque os outros eu já posso até desconsiderar, né? Isso, entendeu? A primeira busca que você faz é sempre nessa linha, entendeu? Você já faz, ó, Hum, meu fonte é o Mata 103. Cara, vou procurar 103, M103, MT103, MA, MTA, entendeu? Alguma coisa que pareça com Mata 103.
Geralmente muito sistema quebra aí na rua justamente por causa desse ponto de entrada, tá? Olha a quantidade de possibilidade que tem do cara mexer. Novos campos no get dados. No... Vou já pesquisar por itens, alguma coisa assim. Acho que deve estar quase chegando, eu acho. O último que passou era o quê? Insere. Opções do menu. Testa 3 menu. Ó, esse daí, por exemplo, não é um caso que a gente vai precisar, mas o de cima. Valida a exclusão de documento de entrada. Então, se, cara, eu não posso excluir um caso que tem na ASICS, tá? Não posso excluir um documento de entrada se o pedido do operador não tiver cancelado. Lembra aquele que a gente olhou na última aula lá? Sim. MT-103S, que provavelmente o nome daquela função é isso. Pronto. Tem isso. Salvo pela carga de cada item. Já tem. Oi? Tem aqui validação de rateio. Só retorna o array com a lista de filiais. Não sei. Nenhum? Acabou aqui. Pesquisa aí, É. então por LOK. Sem LOK, então não é o nosso caso. 103 LOK. Ação de rateio para os itens do documento de entrada por centro de custo. Clica no link aí para ele abrir numa outra aba. Agora pesquisa aí lin ok, como se fosse linha. Beleza, não tem nada. Geralmente são nomes parecidos com isso, tá? L ok, lin ok, VLD linha. VLD linha é menos comum, por causa do tamanho, tá? Ó, agora vamos ver. Esse ponto de entrada pertence ao Mata 103X. Não é o nosso Mata 103, porém Sim. é um Mata que tem funções específicas daquele programa nosso. Isso acontece bastante dentro do Proteus, tá? Ele tem, por exemplo, o Mata 103, ele tem vários outros com esse campo no final, né? Com essa caractere no final, só que é tudo do mesmo processo. São divisões ali de funções genéricas, tá? Dá uma olhada assim mais para o lado, que aquele ele tem também uma barrinha de rolagem ali. Ó. Documento executado pela rotina de validação
do rateio para um item do documento de entrada. Porcento de custo. Bom, então teoricamente não encontramos, certo? Então qual que seria uma outra forma que a gente consegue validar isso? Se eu não me engano, eu acho que tem um ponto de entrada que a gente consegue fazer isso, mas eu não lembrei de cabeça agora, tá? Qual que é a outra forma que a gente consegue fazer isso? Aonde que você vai colocar a ação do seu programa? Para ele verificar o que você precisa. É quando o usuário toma que ação ali que você vai começar a fazer o seu processamento. Fiquei numa dúvida, é porque é justamente isso que algumas coisas que eu queria levantar com ele, né? Tá, Porque assim, quando a pessoa vai fazer lá o lançamento aqui, que eu não conheço do processo, né? Por tá. isso que eu tô até com essas dúvidas aqui do documento de entrada. Aham, Ela vai incluir linha por linha, ou ela de alguma forma ela meio que já traz todos esses itens aham. desse documento? Quando você está incluindo um documento de entrada, ela vai colocar linha por linha, tá? Mas por ele ter comentado sobre isso, muito provavelmente esse cara veio de uma pré-nota, entendeu? Na pré-nota você não coloca T's e quando você puxa uma pré-nota para ir para você classificar ela, aí ele Aí ele já já vem com traz. os itens, exato. E se ele comentou isso, essa questão de pré-nota. Isso, então vamos fazer uma aí, ó. Fecha essa tela aí. Por que que eu perguntei? Porque você perguntou da ação, aí eu falei, bom, eu acho que ele já vai ter todos os itens lá ali na Certo. tela. Aí ela vai preencher lá o número da primeira linha, né, a T's. Aham. E aí ela queria aplicar isso para os demais, porque ela tem que ficar lá de um por um, né? Sim. Seria nesse momento a ação, respondendo a sua pergunta, né? Aham. Assim que incluiu a primeira T's. Então vamos incluir uma pré-nota para a gente começar a testar esse cara, então, tá? Aqui mesmo, Pré-nota de para entrada. nota. Isso. Aí dá um incluir aí. Aí pode ser normal, formulário próprio não. Pode pôr um número aí. Série, pode pôr qualquer um também. Fornecedor, tem algum aí? Provavelmente não. Ah, tem um É aqui, aí, ó. ó. Às vezes eu faço algumas coisinhas aqui, eu vou cadastrando. Ver. SPS tem. Provavelmente coloca SPED aí. SPED. Isso. Pode cancelar aí. Aí põe SPED, SPD. Isso. Beleza. Aí vamos colocar ali os produtos agora. Beleza, coloque um teclado. Pode pôr uns 3 produtos, tá? Primeiro, faz o seguinte: faz essa daí com um item só. Pode colocar o valor total aí, né? Ele não gatilhou. Beleza, pode salvar. Sim, Sim, né? pode criar. Ele só cria lá um movimento, um estoque zerado para esse cara. Aí pode incluir mais uma nota aí com mais itens. Põe uns 3 itens aí. Aí, beleza. Fechou, pode cancelar. Beleza, então você já tem duas pré-notas aí.
certo? Agora vai lá no documento de entrada para você ver. Tá vendo que você já tem 2 notas aí agora. E o que ela está acontecendo aí? Ela está esperando você classificar essa nota, entendeu? Abre a segunda ali que tem mais itens. Classificar? Isso, classificar. Tá vendo? Ele já carregou tudo que era da pré-nota. E aí, teoricamente, ela só informaria ali o tipo de operação ou de entrada, entendeu? Entendi. Aí, beleza. Então, aí, ó, partindo desse cenário, tá? Onde que vai ser a ação que a pessoa vai começar a fazer o processamento que você quer? E aqui depois de informar o primeiro tipo de operação? Tá? Tem duas possibilidades, tá? Primeira coisa, se o tipo de operação ele está, como que funciona? Fugiu o nome, tese inteligente. Quando tem tese inteligente, o pessoal utiliza tipo de operação, porque aí pelo tipo de operação vai estar amarrada qualquer tese que vai utilizar na nota, tá? Quando eles não utilizam tese inteligente, geralmente você coloca a tese direto. Ou seja, então a primeira coisa, o seu programa precisa saber se está vindo de uma tese ou um tipo de operação, certo? Então são dois possíveis locais aí. Por enquanto, vamos Certo. tratar isso na TES, que é um cenário mais básico ali, a gente não precisa mexer com outros pré-cadastros, tá? Tá. Ou seja, então quando a pessoa clicar na TES, aí a gente tem que tomar uma ação, certo? Se a gente for fazer essa ação a partir desse campo, você tem ideia de onde a gente consegue colocar para executar uma função? Ah, não. Lembra lá no começo, quando a gente falou sobre dicionário de dados? Existe um cadastro, um dicionário de dados, que é o SX3, que é o cadastro desse campo, tá? Então esse campo tipo de Sim. entrada, ele tem tamanho, tipo, um título, uma descrição, uma validação, opções quando for combo e assim por diante, certo? Essas informações, toda a tela padrão e por boas práticas o que a gente vai aprender a fazer customizado também, tá? Busca sempre o que está cadastrado lá no dicionário de dados. Ou seja, se você precisa fazer alguma alteração, você não vai alterar o fonte, você altera lá no configurador, entendeu? Dentro do configurador, a gente tem duas possibilidades de utilizar aí a ação desse campo, tá? A primeira, qual que é? A validação do campo, tá? A validação do campo, o que, que vai fazer? Quando a pessoa digitou e ela clica para confirmar, a gente vai fazer o nosso processamento e aí a gente precisa retornar true ou false para ele saber se ele está válido ou não, tá? Mas tem um cenário que para a gente é um pouco melhor, porque a gente está falando aí de preencher informação em outras linhas. Para isso, o que, que seria melhor? A gente fazer um gatilho, que depois que a pessoa digitou e confirmou, significa que já fez as validações que precisam ser feitas e depois ela vai gerar um processo que ela vai alimentar outro campo, tá? Para isso também tem um dicionário de dados que a gente consegue alterar pelo configurador ou direto na tabela que é esse X7, tá? Então, primeira coisa, vamos fazer um cadastro de gatilho, tá? Pode deixar essa tela aberta, abre outra aí pelo módulo de configurador. Olha que da hora, mais de um dia tá aqui o tempo restante da estimado do Windows de backup. Você fazer o backup? É, Mas, rapaz, o que você tá copiando aí? é o HD de 1 tera, né? Tava vou Caramba. ficar com ele dessa vez, né? E Base de dados? eu esqueci, junto com o Gabriel a gente fez um programinha de backup, eu podia ter utilizado ele. Isso daí eu acho que é legal da gente treinar depois também. Eu fiz com ele lá na verdade fui passando as instruções e ele que fez, né? É um programinha que você seleciona a pasta que você quer fazer backup e depois você seleciona onde você quer fazer o backup.
E aí ele faz toda a cópia e no final ele mostra lá, tipo, ó, copiou tantas pastas, tantos registros, tantos arquivos, começou tal hora, terminou tal hora e levou tanto tempo. Tem a DVPL? É DVPL. Pô, foi legal. Porque aí ele copia na estrutura, exatamente na estrutura, entendeu? Ele vai, entra numa pasta, aí ele copia todos os arquivos daquela pasta. Se tiver outra pasta, ele entra, cria ela, entra dentro dela e copia todos os arquivos também. Então ele copia exatamente a mesma estrutura. Abre aí dicionário. Dicionário. Base de dados. Base de dados não, gatilho. Desculpa. Isso. Primeira coisa, você sabe qual é o nome técnico do campo que você quer criar um gatilho? Seria o nome do campo mesmo, né? Isso, nome técnico do campo. Consulto aqui pelo F1. Isso, você tem que editar o campo, tá? Vamos usar o tipo de entrada, que é o do lado. A gente vai usar direto o texto, tá? Aí dá um F1. Ó, deu um texto. Texto. Beleza. Então vamos lá, dá um pesquisar ali, ó. Cliquei D1 underline texto. Buscar. Ó, já tem dois gatilhos para ele, tá vendo? Ó? Dá um visualizar nesse carinha aí. Lá em cima é o terceiro ícone voltando. Ó, o que ele faz? O campo que executa o gatilho deu um texto. Essa sequência é o que? Primeiro ele executa esse daí, depois ele executa o segundo gatilho, tá? Contradomínio. O que é? É o campo que vai receber a informação. Tá? Então, qual que é o campo que vai receber a informação? É o D1 underline class fis. Tá? Qual que é o tipo desse gatilho? É primário. Tá? Qual que é a regra que ele vai fazer? Ó, ele executa uma funçãozinha, uma expressão em ADVPL, tá vendo? A regra é o que? Ele vai dar um substr, que ele vai pegar um substring, né, do campo que está na memória do D1 class fis. Tá vendo? Aí ele vai fazer o quê? Sim. Pegar só a primeira, tá vendo? 1,1, então ele pega a primeira posição dessa string e só anda uma casa, ou seja, ele só pega um caractere. E soma com o campo SF4, F4. flechinha, ou seja, está pegando da tabela, F4 cittrib. Tá? E tá vendo que embaixo ele tem um posiciona assim? O que é esse posiciona? Tá vendo que embaixo tem alias SF4, ordem 1 e a chave de busca? Isso daqui é aquele dbseek que a gente fez lá naquele programa que você trouxe pra gente pensar, lá da ASICS que você estava fazendo, entendeu? Sim. Então, esse SF4 aqui, cittrib, se a gente não posicionar, ele vai pegar qualquer registro ou pode até dar erro porque a tabela não vai estar aberta, entendeu? Quando a gente fala posiciona assim, o que ele faz antes de gatilhar? db select area no SF4, set order 1 para pegar o primeiro índice, aí ele usa lá o x filial mais memória, underline, memória de um texto, ou seja, a texto que a pessoa acabou de informar, tá? Aí ele vai encontrar um registro. Encontrou esse registro, aí sim ele usa o F4 cittrib da texto que está informada, entendeu? Entendi. Beleza. E por Eu não último, fiquei oi? na dúvida desse 1.1 aqui. Então, na verdade, é uma casa, né? Isso, o substring, como que ele funciona? O que é uma string? Por exemplo, aí nesse primeiro campo ali que você está selecionado, você está vendo? Deu um ts. Aquilo ali é Sim. uma string, que é um caractere pra gente, certo? O seu caractere ali, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos desconsiderar o espaço, tá? Então ele tem 6 casas. Quando você quer extrair só uma parte daquela string ali, por exemplo, ó, eu quero pegar só o underline. O que você precisa fazer? Você precisa dar um substring nele. Você precisa pegar um caractere dentro desse caractere. Tá? E aí o que você precisa passar para essa função substring? A gente pode consultar na documentação quando é necessário usar ela. Mas geralmente você passa o quê? O primeiro parâmetro é a string que você quer usar para fazer a extração. O segundo campo é a posição que você vai iniciar a sua busca. Então, por exemplo, eu quero pegar o underline, eu vou começar na posição 3. Isso. Tá? E você fala quantas casas você quer andar a partir da 3. Entendeu? Não, eu quero pegar só uma. Então ele vai pegar só o underline. Se você quer pegar Entendi. tudo para frente do underline, se você quer desconsiderar o D1, você faz substring, vírgula 1. Entendeu?
Você não precisa passar o terceiro parâmetro, que ele vai te retornar underline t. Vírgula 1 não, né? Vírgula 3. Beleza? E por último, você tem um campo lá ó, que dificilmente está preenchido nos gatilhos, só quando é um caso que precisa mesmo, que é um campo de condição. Que é o quê? Primeiro, essa condição ela precisa retornar true para executar esse gatilho. Tá? Então vamos supor, esse gatilho aí só tem que rodar se o produto tiver uma quantidade maior que 100. Entendeu? Aí você coloca aí, md1 quant maior que 100. Entendeu? Se ele retornar true, se ele é maior que 100, aí vai executar o gatilho. Se não for, ele não executa. Entendeu? Beleza, então vamos incluir aí um gatilho nosso para ver como que funciona. Tá? Então cancelar. Clica lá para incluir o quarto voltando. Qual que é o campo que você vai usar para disparar o gatilho? Seria esse mesmo campo, o D1T? Exatamente. Que é o campo que você tomou a ação. Tá? Sequência ele Do já vai puxar para você 003. direto. Qual é o campo? Contra-domínio. Vamos ver como é que a gente vai usar isso daí. Clica ali em tipo primeiro, por favor. Ó, primário, estrangeiro, posicionamento. Coloca, por favor, estrangeiro. Se eu não me engano, eu acho que o estrangeiro, a gente não precisa... Eu acho que ele não força o resultado dentro do contradomínio, tá? Vai ali no contradomínio. Coloca, vamos lá, vou pegar algum outro campo qualquer lá. Bota lá na tela. Dá um ESC aí. Vai indo pra frente aí. Ó, conta contábil. Dá um... apesar que esse aí é cadastro, tem que existir. Pode cancelar, vai indo pra frente. Número do pedido. Você não consegue editar ele, eu acho. Bom, desconto, tá aí, ó. Vamos preencher esse campo de desconto. Não, F1. D1 Valdesk. Certo? Então coloca aí D1 lá no contradomínio. D1 underline Valdesk. Beleza, por enquanto deixa ele como primário e aí depois a gente vai fazendo os testes, tá? D1 Valdesk. Primeira coisa, você precisa saber se o seu gatilho vai funcionar, certo? Coloca aí 2. Entendi. Coloca aí o numeral 2 direto. Beleza. Pode salvar. Beleza. Agora vai lá na sua tela. Dá um ESC. Cancela essa tela aí. Sim. Aí pode fechar essa daí também. Agora abre ela de novo. Por quê? A gente fez uma alteração no dicionário de dados. Ele precisa carregar isso daí na hora que ele está criando a tela, tá? Clica em incluir de novo. Incluir não, classificar, desculpa. Aí vai lá e coloca um tipo de entrada. Acho que é de saída esse aí. Vamos criar uma então. Clica lá para pesquisar de novo. Aí põe incluir lá embaixo. Aí coloca aí 001. Tipo de texto de entrada. Acredita ICMS. Vamos por tudo não. Não. Acredita IPI não. Gera duplicata? Não. Atualiza estoque? Não. Poder terceiro não controla. O que ele deu ali? Dá um tab. Ah, tá. Fecha. Tenta colocar ele como sim. Bom, Esse estoque. o Do estoque. Atualiza estoque. Isso. Beleza. Acho que aí obrigatório é só, se eu não me engano. Aí vai para a próxima aba ali, impostos. Aí, ó, código fiscal, pesquisa aí.
Pode ser sem CF aqui mesmo. Texto padrão, coloca aí entrada. Pode ser só entrada só. Essa tese aí pra gente agora é só pra gente conseguir fazer o teste, tá? Tudo isso daí influencia de como que vai se comportar o estoque quando for uma entrada, como se vai comportar o financeiro, fiscal, etc. Tá bom? Então não é foco pra gente aqui, vou deixar tudo. Entendi. Deixa eu falar. Salvar? Beleza, pode salvar. Aí, pode selecionar ela. Ah, 001. Tem que ser a de entrada. Aí, beleza. Vê lá se preencheu alguma coisa naquele campo. Desconto, Valdesk. Oh, Ó, 2. Bom, primeira coisa, nosso gatilho funcionou. Beleza? ah, é porque ele trouxe o valor que a gente colocou lá, o 2, né? Exatamente. Tá? Volta lá então no nosso cadastro lá do CFG. Aí vai no. Procura lá o seu D1Ts. Dá um buscar de novo ali. Aí, posiciona o 3, dá um editar. Agora, vamos fazer o seguinte, para você ver que ele executa uma função, tá? Coloca aí um FW input, que é aquele que a gente estava usando lá. Primeira coisa, coloca aí val, aí abre parênteses, FW input, acho que é assim o nome, né? Você tem aí o fonte fácil, não? Que a gente tem nesse aqui, né? Acho que é lá no finalzinho. FW input box. Beleza, abre parênteses, aspas, aí coloca aí desconto. Fecha aspas, fecha parênteses e fecha parênteses. Beleza. Então, teoricamente, o que vai acontecer? Vai aparecer a janelinha com o título lá desconto, o texto desconto, tá? E o que você preencher lá, depois ele vai transformar em número e vai preencher lá no campo, beleza? Dá um Certo. salvar. Beleza, volta lá na tela. Agora, como tem uma interação visual, a gente consegue saber se ele já é atualizado aí direto ou não, tá? Vai lá, mexe na T's lá. Vai na linha de baixo agora. Aí, digita 001. Ó, então ele já não precisa Nossa, sair da tela, beleza? entendi. Então agora a gente consegue validar direto. Ó. Coloca um valor diferente aí. Beleza, vê lá o que tá lá. Nossa, aí Beleza. sim. Legal, né? Agora vamos fazer mais uma alteração lá no nosso gatilho. Agora vai lá embaixo, lá no último campo, lá no condição. Procura lá no fonte que você acabou de abrir, aquela MSG e no. Isso. Copia ele inteirinho aí, até o final. E? Isso, só o if que não. Certo. Cola ele aí na condição. Vamos ver se vai caber. Acho que não. Então, MSG yes no. Depois da aspas ali, ó. Só coloca ali, ó, desconto. E? Isso. Desconto, fecha aspas, vírgula. A gente precisa passar o título lá também. Aí põe aspas vazia. Aí fecha parênteses. Salvar. Agora vai lá de novo na terceira linha e imputa lá T001.
Coloca não. Você viu que ele não trouxe a telinha? Ele nem deixou eu executar a condição, né? Exatamente. Clica ali de novo no 001 ali. Aí digita de novo 001 para ele saber que tem uma operação. Clica em sim. Aí ele executa o nosso Coloca, gatilho. coloca um aí. Ok. Vai lá ver. Aí, ó. Legal. Entendeu? Bom, primeiro ponto. Deu para entender como é que funciona ali o gatilho? Sim. Esse daí é o poder da gente programar conhecendo a estrutura do dicionário de dados. Tá? Você viu que se for uma coisa muito simples de perguntar para cada linha ali se tem que fazer alguma ação e você preencher, cara, você não precisa fazer um fonte e dá para você fazer um negócio bonitinho, né, com uma telinha, etc. Entendeu? É saber o que faz cada campo lá do seu dicionário de dados. Beleza? E como que você pode fazer? Igual a gente fez. Cara, primeira coisa, ele tem que preencher um valor, certo? Então coloca um valor fixo lá. Cliquei, executou. Preencheu o valor? Opa, preencheu, então está funcionando. Agora deixa eu colocar aqui para apresentar uma tela. Aí você colocou. Está funcionando ainda? Sim. Agora vamos colocar uma condição. Colocou, a condição apareceu? Sim. Ela funcionou? Funcionou. Então, para a gente, maravilha, certo? Então a gente já viu que aquele gatilho funciona, tá? Agora vamos começar a pensar na regra do processo. O que tem que acontecer, tá bom? Beleza. Primeira coisa, a gente está fazendo essa rotina somente se for uma classificação, certo? Sim. Ou ela tem que funcionar para inclusão também? Se você quiser, pode ir anotando essas perguntas, que aí você bate com o cara lá depois, entendeu? Você fala assim, cara, ó, porque aí, ó, Alan, uma coisa que a gente pode fazer não precisamos nem finalizar isso daqui hoje. Na segunda a gente continua, porque aí você troca uma ideia com ele e fala, cara, me responde isso, isso, isso e isso. E ele te respondendo, se você quiser, pode tentar, e aí na segunda a gente vê o que você conseguiu evoluir e a gente termina ali, entendeu? O que você Entendi. acha? Pode ser, sim, tranquilo. Certo. Sim. Então, O que foi a pergunta que você fez? a primeira pergunta que você vai fazer para ele, tá? É, o processo de réplica de texto tem que funcionar. Processo de réplica de texto tem que funcionar somente para classificação? Certo. Você sabe o que essa pergunta influencia para você? O que você deveria fazer de alteração dependendo da resposta dele? Porque ó, o que ele pode te responder aí? Sim ou não, certo? Certo. Se ele te falar assim, ó, o processo de réplica tem que funcionar somente para classificação, ele falar assim, ó, sim, é isso mesmo. O que você precisa fazer então para ele funcionar somente para classificação? A gente iria fazer essa tratativa somente aqui, né? Nessa tela de classificação. Isso. Aí a gente poderia utilizar o que? O condição do gatilho padrão. Do gatilho, do cadastro do gatilho. Entendeu? Então vai lá Sim. no seu TXT, aí dá um tab aí, aí coloca aí R dois pontos. Tá, se o cara te responder sim, aí você coloca aí, dá um espaço, traço, espaço, aí você coloca assim, usar o campo condição do gatilho. Se você ler isso daí depois sozinho, você consegue identificar isso daí para você ficar claro ou não? Ou quer pôr mais Sim. detalhe nessa resposta? Então aqui ficou claro. É que você precisa usar a condição do gatilho só para ver lá se é classificação sim ou não, tá? E se ele te responder não? Aí já coloca aí R, dois pontos não. Se ele te responder não, você não precisa usar nenhuma condição, você só tem que tratar depois no fonte, certo? Então você coloca aí, não tem condição de execução do gatilho. Entendeu?
a gente começando a montar esse cenário aí de perguntas, dúvidas e pensando nas possíveis respostas do cara, você já vai começar a ver se ele sabe exatamente o que ele quer ou não, entendeu? E o quão detalhado ele já tem isso na cabeça dele. E aí na hora que ele falar pra você assim, cara, não sei, o que isso muda? Você já tem as respostas, entendeu? Falou, cara, se você quiser incluir só para classificação, a gente vai criar um gatilho para fazer isso, tá? E é só a gente colocar uma condição lá que não acontece para quando for inclusão, operação, etc. Mas se você não colocar, aí a gente vai fazer isso daí e executar para todas as telas que você consegue alterar o campo texto. Aí a gente precisa tratar no programa para cada caso, entendeu? Ou seja, você levou Entendi. uma pergunta pro cara e se ele te retrucar uma pergunta, você já tem as respostas possíveis. Ou se ele te responder, você já sabe o que você precisa fazer. Beleza? Entendi. Próxima pergunta que a gente teria pro cara, vamos pensar aqui. Aí você pode colocar assim, ó. A minha sugestão é a gente fazer isso quando a pessoa informa a primeira tez, a tez da primeira linha, beleza? Então você contextualizou ele do que você está pensando em fazer, tá? Aí considerando que a gente vai fazer dessa forma, e aí você pode até depois, se você lembrar, você contextualiza ele, cara, é menos clique, para o usuário ficar mais rápido no dia a dia de trabalho, você já dá uma induzida, entendeu? Sim. Cara, imagina o seguinte, se a pessoa for lá e clicar na primeira linha, eu vou ver, se só tiver uma linha, cara, eu não vou apresentar a tela para ela ficar clicando à toa, tá? Mas se tiver É uma mais de uma, validação. exato. Se tiver mais de uma linha, aí eu vou ver se a linha de baixo já está preenchida. Vai que a pessoa foi lá em cima e alterou. Aí eu te pergunto, se a pessoa alterar lá em cima, eu tenho que perguntar se ela quer replicar ou não? Porque quando tiver vazio, eu sei que eu tenho que perguntar, mas e se já tiver preenchido? Entendeu? Entendi. Então a primeira coisa, contextualiza ele do que você está querendo fazer. Coloca aí. Pensei em utilizar um gatilho no campo do tipo de entrada. Se você quiser já salvar o arquivo, pode ficar à vontade, então espero. Beleza. Então, ó, isso daí você está contextualizando ele do que você fez de teste, o que você está querendo fazer, beleza? Certo. Aí, os argumentos você vê. Se for necessário, você já tem aí, eu já passei para você o que a gente poderia argumentar para ele por que a gente está usando isso, tá bom? Então, pensando nisso, aí você fala para ele, se ela estiver informando o primeiro, deixa eu ver, utilizando o gatilho no campo tipo de entrada do primeiro produto da nota. Beleza. Ou seja, no seu gatilho você já sabe que você vai ter uma validação, uma condição, certo? E essa condição é o quê? Se você está posicionado na primeira linha. Beleza? Tá claro? Sim, tá claro. Ou seja, pode acontecer do seu campo condição ter mais de uma informação, certo? Que você precisa ver o quê? Se ele está na linha 1, certo? E se ele é classificação, certo? E como que você consegue fazer para validar isso? Tabela verdade que a gente fez lá no Excel, entendeu? Sim. Coloca lá. Tipo da nota. Tipo classificação? Sim, é verdadeiro e falso. Linha do produto. Primeira linha do A produto? primeira linha. Verdadeiro e falso. Verdadeiro, tá. Aí depois pro outro a mesma coisa, né? Quer dizer, vai ser verdadeiro, 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 falso. Depois vai ser falso, verdadeiro, falso, falso. E aí você consegue ver o resultado que você tem lá. Se você vai usar um E ou um O. Beleza? Tá claro até aí? Tá claro. Beleza. Então, você falou pro cara, ó, eu vou utilizar um gatilho no campo do tipo de entrada, tá? Do primeiro produto da nota. Aí você começa a falar para ele. Também, aí você pode pular na próxima linha aí. Pode dar um tab aí pra ficar claro pra você. Não, né, pode pular uma linha e dar um tab aí. Beleza, aí você fala pro cara o seguinte. Vou fazer uma validação que só vai perguntar pra pessoa... Pera aí, primeiro.
Apaga a validação aí. Aí você fala assim, o gatilho vai perguntar para o usuário se ele quer replicar a TES para todos os produtos. Certo? Ou seja, o seu gatilho já está fazendo isso para desconto. Certo? Ele já aparece lá, desconto. Seria o quê? Deseja replicar para todos os produtos? Sim ou não? Certo? Isso também já vai Certo. para a condição e também já entra na tabela verdade. Sua tabela verdade já tem 3 variáveis. Provavelmente, como a gente já viu que o campo lá é pequeno, já não vai caber. Ou seja, você faz uma user function, essa user function sua vai ter a mesma coisa que você está colocando ali, tá? E o retorno dela tem que ser o quê? True ou false. Eu Para saber faço. se a condição foi atendida. E aí lá na condição do gatilho você coloca o underline, nome da sua função, abre Então, e fecha parênteses. ele vai chamar a função e a gente tratou tudo isso dentro da função, né? Exatamente. Entendeu? Por isso que aí começa a desmembrar da gente ter que fazer ou não um fonte. É o mesmo caso que a gente comentou lá no caso da LP, entendeu? Cara, por que Sim. precisa fazer um fonte? Não é para o usuário cadastrar? Sim. Mas se tiver muita regra, não vai caber no campo. Entendeu? Tanto que quando ele comentou isso comigo lá, eu falei, cara, não conheço muito bem, mas eu acho que um gatilho iria atender, né? Exato. O gatilho atende. Só que aí na hora que você começa a levantar as possibilidades ali de tudo que pode acontecer, né? As exceções, aí pode ser que o gatilho ele vai continuar atendendo, porém o tamanho do campo não vai comportar tudo que você precisa tratar. Entendeu? Entendi. Aí você pode até falar para ele, falou, cara, eu te falei que o gatilho talvez não precisava de um programa, porque o gatilho dá para fazer isso daí. Agora a gente só precisa saber o seguinte, você vai ter que fazer isso daí para esse caso e para isso, como que vai se comportar? Isso. Ah, então são muitas coisas. Não vai caber Mas no assim, campo. percebi que você trata muito bem essa questão de exceção. Isso, na Aham. verdade, é uma prática sua, né? Eu acho que Sim. nem todo mundo que programa faz isso, né? Cara, Que a não, maioria faz assim, cara, ó, isso aqui que você quer fazer, é, replicar, tá bom. Ele vai replicar. não é, Agora entrou na exceção, já não é, vai dar um probleminha. não é querendo falar que eu sou bom ou melhor que ninguém. Mas você vê a quantidade de vezes que volta as minhas changes, entendeu? Geralmente quando volta a change minha é porque o usuário mudou algum processo na hora dos testes, entendeu? Entendi. Cara, dificilmente uma change minha chega lá em E, F, por causa de Já mapeou tudo, erro. né? É, As exatamente. exceções. Cara, demora mais? Sim, demora, mas demora na arquitetura, entendeu? O Não, eu tempo digo total porque a gente pode falar do projeto do Links, né? A primeira integração. Tipo, então. não foi tratado nada, até porque quando eu entrei no projeto, eu entrei lá, tipo assim, faltando 2 semanas para subir para produção. Aí quando comecei a testar, eu falei, cara, mas tá dando. E olha que eu não sou nem programador, hein? Aham, Ali eu. nem tinha essa visão toda, né? E aí eu falava, mano, mas tá dando erro em coisa muito básica, tipo assim, isso aqui era o mínimo que deveria ter Ah, validado, né? Tipo aham, assim, eu falei, mas o cara, tipo, ele nem falou, não, eu vou fazer um teste antes aqui na minha máquina, né? Antes de mandar o pacote pro usuário, né? sim. Pedir pra testar. E aí pegou muita coisa assim. Nossa, demais. Aí eu fiquei, Então, meu, a gente ficou muitas semanas ali tratando de coisinha simples, entendeu? Que é o processo básico. sim. E Tipo, esse o é o cara, o caso, cara cara. fez uma venda, ele vai ter que cancelar. Ah, não, mas eu não incluí esse cancelamento, entendeu? Exatamente. Cara, quanto mais perguntas você vai fazendo para a pessoa, mais você vai ver se ela está ciente de tudo que ela quer fazer. Por quê? Eu posso muito bem falar assim, ah, cara, você quer que eu faça só um programinha que vai gatilhar texto? Beleza. Aí imagina, toda vez que a pessoa vai lá e altera a primeira linha do produto, ele limpa tudo. Aí a pessoa vai ter É, que alterar tudo de novo. Entendeu? Ela não consegue entendi. alterar a primeira linha sem mexer nas outras. Cara, mas isso aqui está acontecendo na inclusão também, não deveria. Entendeu? Tá dando um error log porque na inclusão eu não testei. Tem outra parada que é o quê? O teste viciado. O cara desenha o caminho perfeito, não olha para as exceções que pode acontecer e ele só testa o caminho perfeito. Entendeu? Aí é o quê? Entendi. Cara, chance de problema é gigantesca também. Entendeu? É... cara, como é que você consegue começar a pensar em exceção? É porque você passou por erro, tá?
A maioria das exceções que hoje eu penso é porque uma rotina minha já deu error log, entendeu? E na hora que dá error log na frente do cliente, às vezes é um cliente chato, cara, geralmente marca, entendeu? Aí você fala, nunca mais vou fazer isso. Cara, Nunca mais. na hora que você fala, É, nossa, velho, exatamente. eu fiz uma soma de caractere com numérico, eu esqueci de validar isso antes. Aí você aprende que você vai ter que fazer o quê? Toda vez usar um val type ou um type, entendeu? Entendi. É o que acontece. Não... Pode ter várias coisas que eu vou passar para você aqui que acaba fixando, e vocês vão lembrar lá de, na hora que tá desenvolvendo, já pensar nisso. Mas tem muitas outras que vai ter que dar o erro, às vezes vai passar uma vergonha ou não, para pensar nisso. Normal isso acontecer no, no decorrer da carreira. Tá? Certo. E quanto mais detalhado você for, menos você vai sofrer para programar depois. Né? Aí você fica chamando o cara toda hora, o cara, poxa, mas a gente já falou desse assunto. Já alinhei isso não sei quantas vezes com fulano, etc, etc. Bom, voltando aí. Então você falou para o cara que você vai utilizar um gatilho para o primeiro produto. O gatilho vai perguntar para o usuário se ele quer replicar para todos os produtos, tá? E aí você fala para ele assim, ó, eu vou validar para perguntar somente se tiver mais de uma linha, beleza? Então já pode colocar aí. A pergunta só É, aparece se a nota tiver mais de um produto, mais de um item, beleza? Então você já falou pro cara também que você já fez uma validação, tá? Aí vem uma pergunta para ele. Quando os itens da nota tiver preenchido, eu devo apresentar a pergunta também? Aí você pode colocar ali embaixo dessa última linha que você escreveu. Porque que essa na. Acho que da, aqui. da última linha que você escreveu ali. Por quê? Para você fazer a pergunta pro cara, você contextualizou ele antes. Entendeu? Quer ver? Escreve a pergunta. Quando, Quando. quando, Tipo de operação? Hum. quando, quando o segundo item da nota tiver 100 T's, então se o Se segundo tivesse. da nota tiver 100 T's, eu devo apresentar a pergunta? Sem T's não, né? Com T's. Tá? É isso que eu já ia perguntar, É, mas não entendi essa pergunta é, sem ter. é. Com T's. Aí beleza, isso daí ele tem que te responder uma pergunta, beleza? Por que você está. Aí, agora, ó, se você só fizer essa pergunta pro cara, a gente aqui tá claro que a gente acabou de falar do processo, certo? Vai ficar na dúvida lá, né? Mas se você falar pro cara, oh, quando o segundo da nota tiver T's, eu tenho que apresentar a pergunta. O cara, que é segundo? Por que T's? Pergunta, que pergunta? Entendeu? Aí antes de você fazer a pergunta, você fala pro cara, ó, vou fazer um gatilho, vai mostrar uma telinha, essa telinha só aparece se tiver mais de um item. Cara, o segundo item tá vazio, eu obviamente vou preencher a pergunta, porque é o objetivo do programa. Mas e se estiver preenchido? Entendeu? Tem que perguntar para a pessoa também? Provavelmente ele vai falar que sim, porque é uma pergunta, mas você deixa isso claro para ele. No Tá? caso, ele vai estar preenchido ali. Ele pode trazer já preenchido. Imagina o Seria isso. seguinte: você fez um pré-nota e trouxe lá os seus três itens, certo? Você preencheu o primeiro item, 001. Tá? O que ele vai fazer? Vai gatilhar para os outros. Aí você falou, cara, Sim. mas esse primeiro item aqui, ó, ele não é 001, ele é 002. Os outros dois é 001. Aí o que você vai fazer? Você alterou para 002, ele gatilha de novo. Entendeu? Ah, é que você já tá vendo a possibilidade de eu ter T's texto diferente. diferente dentro da mesma Ah, nota. Entendeu? só isso para entender. Beleza? Beleza. Sim. Outra coisa, uma pergunta importante. Você utiliza T's inteligente? Tá? Isso aí já é um terceiro tópico. Que é o que você tinha comentado até, Isso, na né? verdade eu acho que pode fazer esse daí como o primeiro tópico, né? Pode colocar lá em cima lá de tudo. Lá em, Ou lá em cima, da primeira linha.
daquele tudo. Porque essa daí é a pergunta mais importante, para você saber se o seu gatilho tem que executar na TES ou no tipo de operação. Entendeu? Eu coloquei na resposta. O gatilho será executado ou na TES ou no tipo de operação. Que no caso é o caso da ASICS, né? Que você preenche lá o tipo de operação 01, 10, 02 e ele já preenche a TES automática. Né? Beleza? Beleza. Vamos pensar aí, o que mais que pode acontecer? E se a pessoa tiver incluindo? A gente já está tratando ali na classificação, a alteração é a mesma coisa, né? Que aí se o cara falar que tem que tratar para todos os casos, aí você falar assim, então beleza, eu tenho que pensar agora como é que vai funcionar para cada programa. Né? Porque para uma inclusão não faz sentido você pensar em fazer isso. Concorda? A inclusão, você preencheu a primeira linha, você não vai para a segunda linha se não tiver tese informada. Entendeu? A não Sim. ser que, para a inclusão, você faça a pergunta e aí a resposta da pessoa, tipo, toda vez que você pular de linha, criar uma nova linha, você já preenche a tese. Entendeu? Ele vai sempre seguir aquela tese que você preencheu ali, né? Que Ele, você informou. ele vira um inicializador padrão das próximas linhas, entendeu? Entendi. É uma possibilidade também. E aí cabe a você pensar, tipo, cara, faz sentido eu mostrar isso para ele? É possível ou não? Entendeu? Porque aí tudo, não sei se é o caso, tá? Mas, por exemplo, quando você está em projeto, você precisa analisar o quê? Cara, eu tenho horas para fazer isso se eu oferecer para ele? Eu vou conseguir entregar? Vai ficar claro para ele? Ou é impactante para o processo, entendeu? Cara, não, eu acho que faz sentido ele ter essa opção. Então, cara, a gente pode funcionar assim, ó. Na inclusão, eu pergunto na primeira linha, e se a pessoa falar que quer replicar esse texto, toda vez que incluir uma nova linha, ele já vem com aquela texto preenchida. Entendeu? Entendi. Aí fica aí de você se você quer preencher, anotar esse cara. Então, acho que sim. Acho que seria legal perguntar isso. Então coloca lá depois de tudo, lá, cria mais um tópico. Coloca aí. Caso tenha o processo de réplica de texto para a inclusão. Pensei no seguinte processo. Aí abaixo você detalhei para ele. Tá? Que aí o que vai ser? Primeiro caso é o quê? Apresenta a pergunta para a pessoa, certo? Perguntando se ela quer replicar essa texto para todos os produtos. Na verdade, ele vai executar o gatilho de cima, né? Pode colocar, ele vai fazer o processo do gatilho de cima. E aí você já percebeu que são dois gatilhos, um para inclusão e um E para outro para classificação. classificação. Por que dois gatilhos? Porque, cara, vai ficar mais fácil de você controlar essas exceções, entendeu? Ou então você vai ter que fazer tudo isso tratado separado dentro do fonte, tá? Fica ao seu critério. Tá? E eu coloco o quê? Pode copiar a linha ali, ó. As, essas duas primeiras linhas aí dessa parte de cima. Não, essa daí, primeira que você selecionou e a de cima, do top. Beleza. Aí pode colar embaixo. Só que a sua primeira linha, ó, você vai falar que você vai utilizar um gatilho no campo tipo de entrada do primeiro produto da nota. Isso é fato, é isso mesmo. O gatilho vai perguntar para o usuário se ele quer replicar texto para todos os produtos. Aí, próxima linha. Se o usuário disser que quer replicar, né? Ele faz um inicializador padrão? Isso. Se ele quiser replicar, todas as próximas linhas que o usuário incluir, vai nascer já com aquela texto preenchida. Coloca como? Se o usuário quiser replicar, as próximas linhas
criadas vão iniciar com a tez do primeiro item. Beleza? Beleza. Aí, cara, se você já tem claro em mente como que vai funcionar, cara, provavelmente não. Eu acho que até eu ainda estou pensando em como que funcionaria, mas funciona, tá? Tem como fazer. Porque aí, seguindo uma linha aí de projeto, como que funcionaria isso, tá? A pessoa te passou a demanda, certo? Você analisa a demanda, pega as suas dúvidas, faz os seus testes caso seja necessário, e você passa para a pessoa, fala, ó, eu preciso dessas respostas para conseguir te passar um orçamento, tá? Obviamente vou repetir, não sei se é o caso, tá? Mas precisa te passar um orçamento. Aí o cara vai te responder, aí você fala assim, agora eu tenho mais claro o que eu tenho que fazer. Aí o que você vai fazer? Você vai voltar e falar, ó, como que eu faço um gatilho? Ah, tá, eu faço assim, então eu vou levar tanto tempo o gatilho. Como que eu faço para mostrar uma pergunta? Ah, é isso? Cara, então isso aqui para mim não precisa nem contabilizar tempo, que é uma linha. Como que eu faço para criar um inicializador padrão em tempo de execução? Aí você vai olhar, vai ver como é que você vai fazer. Tem, claro, como é que eu vou desenvolver? Sim. Bom, então agora eu sei quanto tempo isso gasta. Quando isso tudo ficar pronto, aí você faz a parte final ali do processo de arquitetura. Olha, vai funcionar assim, assim, assado, aqui isso, aqui aquilo, etc. E vai ficar tanto tempo aqui pra gente fazer. Entendeu? No, dessa forma, você evita começar o seu desenvolvimento e depois você vê que, tipo, cara, nossa, não tem nada a ver com o que a gente queria. Estamos fazendo um balanço e o cara queria era um skate. Entendeu? Entendi. Essa é a ideia. Ah, cara, eu acho que isso daí de tópico já esclarece para você bastante coisa ali para ver como que vai seguir. Tá? Você agora, você consegue pensar em alguma coisa que o usuário pode fazer ali que não estaria tratado aí? Acho que talvez. Não sei se isso seria útil, né? Mas talvez só limpar. Mas por algum motivo ele replicou lá ou digitou um número incorreto. Aham, Carregou lá para todas as linhas. E entendi. aí. E não sei, né? Na verdade, acho que isso seria tratado ele fazendo uma alteração, né? Aí, E antes de ele salvar, aí seria já discutido com ele, você fala, cara, e se a pessoa quiser alterar tudo, como é que funciona? Entendeu? Aí já é mais uma pergunta que você tem, entendeu? sim, Aí você vê se já precisa anotar ou se, cara, isso daqui eu acho que surge na hora dependendo de como ele quiser seguir. Porque às vezes, só de você começar a levantar essas perguntas para ele, assim como você acabou de fazer, ele vai começar a pensar nessas possibilidades também, entendeu? Porque você passou para ele qual que é a linha de raciocínio que você está usando para levantar essas perguntas. Cara, eu estou pensando que a pessoa pode fazer isso. Estou pensando que isso e isso pode acontecer, entendeu? Aí o cara vai começar a tomar a mesma linha de raciocínio sua. eu pensei só nesse item por enquanto. Eu acho que ele já não tem mais tantas coisas ali pra gente tratar. Na verdade, já tratou bem mais coisas do que a gente tinha de início, né? Mente, né? É. Entendeu? Por isso é sempre importante a gente ter desenhado, claro, alguma coisa para a gente conseguir visualizar o que a gente vai fazer. Tá. E aí, se você quiser, eu posso deixar uns itens aí para você ver no final de semana que muito provavelmente você vai precisar. Que é o quê? Como, como, como acessar outra linha que não seja a que você está posicionada em um get dados. Não sei se a pergunta vai ser exatamente desse jeito para o Google, mas isso é uma coisa que você vai precisar saber. Por quê? O gatilho, como a gente viu, ele está gatilhando para a mesma linha. Só que ele não gatilhou a informação para todas as linhas. Você viu? Ele gatilhou para o desconto daquele item, mas não para o desconto de todos. Por quê? Porque o gatilho é por registro. Você vai precisar alterar por coluna, né, para todos os itens. Para isso, o que você vai precisar fazer? Você precisa varrer o array do getDados. O que é um getDados? É aquele objeto que tem aquele grid que está sendo apresentado lá na tela. Tá? Então,
Primeira coisa, o que é um getDados? É o grid que mostra para você os itens da nota, tá? E o que você precisa saber? Como eu acesso via DVPL a linha diferente da linha que o usuário está posicionado. Entendi. Beleza? Tem forma de você acessar isso via função, tem como você acessar um array que é do tipo private lá, que o escopo dele é private, né, que a gente consegue visualizar ele mesmo dentro do nosso programa. Então tem algumas formas. Qual que vai ser a melhor? A que você entender, funcionar e não quebrar o programa. Tá? Entendi. Cara, eu acho que é só isso que você vai faltar para conseguir desenvolver isso. Por quê? Condição, todo o cadastro do gatilho ali você já pegou como é que faz. E dependendo de como o cara te responder essas perguntas, isso vai se tornar vários ifs dentro do programa. Tá claro para você ou não? Claro, fechado. E te ajudou, clareou, Ajudou muito em pensar ba na solução, né? bagunçou. Não, ficou bem, bem claro. É, em como pensar na solução, né? Até que eu falei, É, até como foi que eu comentei pra você no começo, né? aham. Eu falei, cara, não sei. Pensei ali em alguma coisa, mas não evolui muito, né? É justamente Sim. isso aí. Então, e aí os exercícios que você vai fazendo é sempre esse, entendeu? Cara, é uma solução muito simples. Beleza, então vamos pegar essa solução muito simples, vamos pensar em muitos casos. Por quê? Quando você pensa num processo igual back-to-back ali da ASICS, cara, imagina você pensar em todos os passos, tudo que pode acontecer. É, É insano, né? Mas se você pegar o back-to-back e pegar qual que é o primeiro processo mais simples dele, o primeiro processo mais simples é a pessoa logar no sistema. Cara, então vamos ver o que pode acontecer de exceção aqui. Entendeu? E depois, é isso, cara, o que acontece de exceção? E assim por diante. Você vai detalhando cada vez mais o processo. Na hora que você vê, você pensou em todas as possibilidades que você pode de um projeto grande e complexo. Entendeu? E aí, cara, exemplo igual se você conseguiu pegar com esse cara aí, né, é legal. É legal porque não é um negócio que vai estar te pressionando ali, que você precisa entregar para ontem, que está travado em algum lugar. E é um caso real que acontece de mercado, entendeu? Aí, ó, você consegue trazer, pensar em casos, fazer um exercício ali de desenvolvimento, de arquitetura, etc. E depois praticar a programação. E se você parar para analisar, não é nem o mais importante de tudo aqui, né? e aí esse que é o ponto também, né? Uma das coisas que ainda eu tô tentando montar o entendimento, é olhar para o processo como um todo, que é o que você acabou de falar, não é só a programação, né? Mas Então, entender como que funciona, qual que é os recursos que eu posso utilizar. isso. Entendeu? Porque a programação, ela parece a coisa mais importante, mas ela na verdade é a cereja do bolo, né? Depois que você fez uma arquitetura top, cara, programar você vai ver que vai ser muito claro para você, entendeu? O cara começa a olhar todo o processo. A gente está desenvolvendo um processo assim com o Jonathan, que ele vai começar a pedir fonte, inclusive, de faturamento parcial na ISCS. Cara, é um negócio muito complexo, envolve um monte de área. A gente Sim, ficou uma semana e meia só desenhando fluxo e discutindo com a galera, bate com logística, bate com saque, com todo mundo. Cara, virou 3 fluxos grandes. Só que aí eu bati com ele de manhã e falou, cara, aqui, você sabe o que você precisa fazer? E aqui, e aqui, e aqui. Todos os passos. Ele falou, cara, tá claro pra mim. Entendeu? Porque a gente arquitetou, desenhou e viu tudo que a gente poderia acontecer ali de problema. Entendeu? Essa é a vantagem que a entendi. gente tem aí de uma boa arquitetura. Aí a programação depois, cara, vai ser muito fácil você fazer as É perguntas até no mais Google. fácil, né? É, cara, eu não sei como é que eu consigo varrer ali a GetDados. Bom, eu já sei como é que eu faço. Eu sei fazer pro Google a pergunta que eu preciso varrer o GetDados. Entendeu? Beleza? Beleza. E aí, se você quiser tentar, se você dar uma avançada nisso aí no final de semana, se você falar com o cara, beleza. E aí na segunda-feira a gente ou revisa o que está feito ou então termina de fazer junto. Que é um caso legal, um caso de uso legal esse daí de validar. Não, beleza. Eu vou tentar falar com ele amanhã, Aham. mas eu tenho até medo de começar sozinho, né? Por onde eu começo aqui? Não, pô, pode Mas começar, se eu velho. conseguir trazer alguma coisa, eu trago sim.
mesmo que seja, sei lá, Sempre. muito fora da caixa, mas eu vou trazer alguma coisa só pra você entender minha linha de raciocínio, não Aham. sei, tentar trazer algo. É isso que é importante. E você viu o E jeito que a gente fez o aí, teste do gatilho? Começa, cara, fixo. Não precisa você pensar, programar já tudo funcionando, entendeu? Começa programando por o famoso baby step, entendeu? Passinho de bebê, cara. Primeira coisa que você vai ter que fazer, cara, precisa saber que é um gatilho. Cara, mas tá o valor chumbado. Não, tudo bem, eu só quero saber se o valor tá indo mesmo. Entendeu? Aí depois eu entendi. coloco mais uma coisinha, mais uma coisinha. Daqui a pouco, na hora que você olha, falou, cara, eu fiz aqui o que eu precisava fazer nesse passo. Entendeu? E assim por diante. E assim vai. Não, fechou, tranquilo. Fechou? Eu vou falar com ele. Na hora que eu dar essa resposta pra ele, que assim, né? Falar, cara, acho que deu um cara clareou, tem uma solução, dá pra fazer. Ele já vai falar, meu, não acredito, porque a gente tava conversando sobre isso e falei, mano, eu acho que é um pouquinho mais complexo, pelo menos pra mim, entendeu? Porque Aham. ele falou, eu tô aprendendo e tal, mas eu queria muito já trazer uns casos real, isso e aquilo. Aí eu falei, não, legal, cara, a sua ideia, mas a gente que tá começando, Aham. difícil, né? Se não tiver alguém pra dar um Sim, apoio, sim. vai pra onde? Como que vai sair disso? Aham. Mas Aí nem ele vai gostar pra caramba. Ele falou, mano, Sim. pergunta lá se essa pessoa puder te ajudar. Que eu comentei com ele, né? Aham. Desse projeto que você tava me ensinando e tal. Ele falou, mano, da hora. Se ele puder, se Aham. puder perguntar pra ele, eu falei, bom, vou levar lá. Não, legal. Leva pra ele e nem enfatiza tanto que a gente fez toda essa análise, não, entendeu? Fala que a gente deu uma pensada no processo, levantei os tópicos e valoriza o seu passo. Cara, fiz teste, fiz isso, pensei nesse caso. Cara, isso daqui eu faço até com os meninos aqui dentro, velho. Eu não devia nem estar Ó te o falando. comercial aí, Eu ó. não devia nem estar te falando isso daí, porque você é meu cliente também, entendeu? Mas eu faço isso aí com o Aí, Gabriel, com ó. o Jonathan o tempo todo. Por quê? Ah, mas tá certo, é Pra assim mesmo. avançar. Pra avançar, entendeu? Sim. Porque na hora que você vai fazendo valorizar o seu passo, o cara vai sentir segurança em você e você vai Sim. sentir segurança em fazer. Entendeu? Por quê? Porque o cara tá passando pra você que ele tá tranquilo. Agora, quando você pega aquele cliente que fica no seu pé, fica do seu lado sentado ali pra você, fala, cara, esse cara já não tá acreditando em mim. Aí já começa a virar É, aquela pressão, entendeu? E aí não anda, velho. Se você não tiver beleza, cabeça livre pra pensar, não vai. beleza. Então, Beleza? fechou. Então, Bom, você tá gravando aí, legal, porque eu acho que essas explicações são importantes. eu já vou colocar pra subir aqui já também. Ah, primeira coisa, aqui, fechar o. Hoje mudou a cor do pasto aqui, eu tô devagar. Foi engraçado porque eu fiz esse cadastro lá no Back-to-Back, eu fiz esse cadastro aqui de gatilho, né? Aham, Mas eu fiz seguindo um manual, eu já conheci algumas coisas ali, e aí, aham. mano, ficou bem mais claro o que que é cada coisa ali, né? Às vezes eu tava preenchendo e não sabia nem o que que era. Cara, essa condição aí, eu posso te falar que tem programador pleno que não sabe usar aquela condição ali, tá? Que o cara trata dentro do fonte que ele chamou para executar, entendeu? E muitas das vezes o Entendi. cara faz o quê? Na hora de retornar, ou ele retorna o valor que ele quer, ou ele grava o próprio valor do campo, entendeu? Ou seja, ele entrou e fez uma baita de um processamento, sendo que poderia nem entrar na função dele, entendeu? Fazer tudo direto, né? Exato. E aí a questão, cara, precisa conhecer a estrutura do seu sistema. O dicionário não é só para TOTOS, é para o Proteus inteiro, né? Você consegue otimizar o seu desenvolvimento com isso. Fechou. Beleza? Beleza. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Um bom final de semana aí para vocês. Se tiver alguma dúvida, é só me chamar. Obrigado eu. Bom final de semana pra você também, hein? Falou, até mais, hein?